Estimados irmãos e irmãs, muito boa tarde, sejam bem-vindos para o nosso grupo de oração do dia de hoje. É uma grande alegria estar com vocês. Sou o pastor Éder Weber, da comunidade São Mateus, e hoje trarei uma meditação para o nosso momento de oração. Nós falaremos hoje e nos próximos encontros em que eu estiver com vocês aqui para trazer a meditação sobre a oração, sobre a importância da oração para as nossas vidas. O tema de hoje é a oração, uma prioridade dada por Deus. Eu quero iniciar esse momento fazendo uma pergunta para vocês, uma pergunta que talvez vocês já tenham feito anteriormente ou uma pergunta que fique martelando nas cabeças de vocês. Por que orar se Deus já sabe o que nós queremos ou precisamos? Por que a gente precisa se dar o trabalho de orar? Afinal de contas, Deus sabe tudo, Ele conhece todas as coisas, sabe dos nossos desejos e necessidades, então por que orar? Existem muitas respostas para isso, mas para mim a primeira delas e a mais importante é que nós oramos não para que Deus saiba o que nós vamos pedir ou o que nós estamos passando ou necessitamos, mas nós oramos como forma de confessar a nossa fé em Deus. A nossa oração é uma declaração de dependência. A nossa oração é um atestado de que somente Deus é capaz de nos conceder aquilo que nós estamos precisando, porque Ele nos conhece, Ele sabe o que nós estamos passando melhor do que ninguém. Por isso, Ele é o único capaz de nos ajudar naqueles momentos em que todas as soluções terrenas e as nossas forças já foram por água abaixo. Enquanto muitos cristãos desejam sinceramente ter um tempo de oração diário com Deus, na realidade, na verdade, muitos poucos conseguem. Por isso, irmãos e irmãs, é importante que para a nossa vida de oração nós tenhamos uma disciplina espiritual para conseguir separar um tempo do nosso dia para que a gente possa ter a oração no seu devido lugar, com a sua devida importância na nossa vida de fé. Assim como um tempo de meditação na palavra, de leitura da Bíblia, um tempo de estarmos com irmãos e irmãs nos cultos e nos grupos é importantíssimo, também é necessário que a gente tenha um tempo definido e separado para a nossa oração. E nós vamos buscar entender por que a oração é uma prioridade ou deve ser uma prioridade nas nossas vidas, especialmente nas Escrituras. Eu vou compartilhar alguns textos bíblicos com vocês que nos falam a respeito disso. O primeiro deles, em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo recomenda orar por todas as coisas, por tudo. A nossa oração ela deve ser constante, ela deve abranger todas as áreas da nossa vida. Se estamos necessitando, adoentados ou intercedendo por alguém numa situação difícil, nós oramos. Se nós estamos alegres por bênçãos adquiridas, por graças recebidas, nós oramos. Se temos dúvidas, oramos. Se temos certezas, também precisamos orar. Orem por todas as coisas, é o que nos diz o apóstolo Paulo. Os crentes devem levar ao conhecimento de Deus todos os seus pedidos, todas as suas vontades, todos os seus desejos. E além do mais, nós somos admoestados a orar regular e frequentemente. Isso é muito importante. A oração não deve ser um momento de escape, quando a gente vai lá e precisa de algo. A oração, ela precisa fazer parte da nossa rotina diária, assim como fazem o café da manhã, assim como faz o almoço, o nosso trabalho, toda e qualquer rotina do nosso dia a dia. O Salmo 55:17 nos conta que o rei Davi prometeu ao Senhor: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas. Ou seja, durante todo o dia eu vou estar em conversa com o Senhor. Eu estarei conversando, orando, falando com Deus. Lucas 6:12 diz que Jesus orou durante longos períodos, especialmente quando ele precisava tomar decisões importantes, e isso é algo fundamental na nossa vida. Nós falamos
Nós pedimos que Deus fale conosco quais são os seus desejos e as suas vidas, e a forma mais eficaz para que a gente escute a voz de Deus é fazendo com que Ele escute a nossa primeiro, é fazendo com que as nossas orações cheguem aos seus ouvidos, os nossos pedidos, súplicas, para que Ele possa nos dar a resposta que a gente precisa sobre aquilo que a gente necessita. Tiago 5,13 nos diz que ao enfrentarmos desafios ou tribulações, devemos orar. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, exorta aqueles irmãos a orar sem cessar. Orar, queridos irmãos e irmãs, não se torna apenas uma atitude do nosso coração, mas ela é um contínuo diálogo nosso com Deus. Por isso, quando orarmos, precisamos reservar um tempo para nos aquietarmos e ouvirmos a palavra de Deus, conforme diz o Salmo 46:10. E para facilitar isso, recorremos a Lucas 18:1. Nós precisamos ter um horário e um espaço definido como prática da nossa rotina diária de oração. A oração precisa ocupar um lugar no nosso coração, mas ela também precisa ocupar um lugar nos nossos lares. Talvez nós não tenhamos um espaço específico que vai ser o nosso espaço de oração, mas nós precisamos ter um lugar onde nós vamos nos aquietar, onde nós estaremos tranquilos, sem o barulho, sem a correria do dia a dia, um momento em que nós podemos nos concentrar para falar com Deus. Pode ser a nossa sala de estar, pode ser a nossa cozinha, ou no nosso quarto, ou se tivermos um jardim em casa, sentado, observando a natureza que se encontra ali. Talvez você tenha o hábito de sair para caminhar e falar com Deus, ir numa praça, na praia, enfim. O importante é que, independente de qual seja esse lugar nos permita conectar com Deus, nos permita esquecer, abrir mão daquela correria do dia a dia, daqueles barulhos, daqueles ruídos que nos cercam, para que a nossa fala com Deus seja tranquila e a gente possa expressar tudo aquilo que está dentro dos nossos corações. Para fazermos da oração uma prioridade, nós podemos utilizar algumas coisas que vão nos ajudar, como, por exemplo, termos o nosso livro de oração, ou um livro de devoções, ou nós podemos ainda fazer uma lista de pedidos de oração e revisá-la seguidamente. Nós podemos ter um livrinho, um caderno, onde a gente anote por tudo aquilo que a gente quer orar durante a semana, durante o dia, durante o nosso mês, e a gente revisite esse caderno mais vezes e veja aqueles momentos, aqueles pedidos que ainda não foram respondidos por Deus ou que estão carecendo de mais orações, e empreendermos mais um tempo ali, um tempo maior. Isso é importante, isso nos ajuda a criar essa rotina para que a oração seja uma prioridade nas nossas vidas também. E acima de tudo, irmãos e irmãs, lembrem-se, nunca deixem de orar, pois esta é a forma mais eficaz de contato direto com o nosso Deus. Quando nós oramos, nós não estamos revelando algo novo para Deus, mas nós estamos dizendo para Deus e nós estamos tomando ciência de que somente Deus é capaz de nos ajudar quando nós não temos mais forças, quando os nossos recursos aqui na terra já se esvaíram, quando nós não conseguimos mais com o nosso próprio ser. Orar também não significa deixar a situação chegar no extremo para falar com Deus, mas o nosso orar precisa ser um estar na presença dele constante. Quando está muito ruim, quando está muito bom, quando está normal, estar na presença de Deus em oração é uma confissão da nossa fé e da nossa dependência do nosso Senhor. Convido para nos aquietarmos e orarmos. Amado Deus e Pai, que grande alegria e que riqueza nós temos em poder falar contigo através da oração. O teu Filho Jesus nos ensinou a orar e a colocar diante de ti todos os nossos medos, a reconhecer a tua grandeza e a importância da nossa vida. A Bíblia é repleta de pessoas que oraram, que conversaram contigo, de exemplos de gente que, quando não tinha mais como lidar, aquietou, silenciou e escutou a tua resposta
através da oração. Senhor, nós intercedemos por todo esse grupo de oração, por essas pessoas que estão aqui nesse momento, pelas pessoas que nós estamos trazendo diante de Ti através dos nossos pedidos. Nós oramos pela nossa comunidade, pela Tua igreja, nós oramos pela nossa vida. Faça-nos sempre dispostos a orar, que a vida de oração seja uma prioridade no nosso dia a dia, que nós possamos achar, encontrar um tempo de qualidade para estarmos contigo através das nossas orações. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.